Um cordial boa noite a todos, feliz sábado, que a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, amém? Que alegria ouvir as crianças louvando a Deus, Deus seja louvado por essas lindas crianças que cantaram, que glorificaram a Deus com as suas vozes, com as suas vidas. E também agradecemos aos pais que permitiram que essas crianças viessem, participassem desse momento tão especial. Também agradecemos acho que ao trio, que cantou aqui. Eu quero destacar, as duas músicas são lindas, mas essa última que vocês cantaram, que fala sobre graça, é uma música realmente especial. E ela fala que se não fosse a graça do Senhor, todos estaríamos perdidos, Muito obrigado pela participação de vocês. Amigos, estamos em nossa última noite. Amanhã o programa não é à noite, como já foi mencionado aqui, ele acontece de manhã. Tem dois cultos, um às 8 da manhã e outro às 10h30. Lembrando que o culto que é transmitido amanhã é só, que eu saiba, o das 10h30. O das 8 horas da manhã não é transmitido, ok? E amanhã o tema será revelações sobre Jesus. Não falte amanhã. Amanhã de manhã vai ser um dos temas, eu considero o mais importante da semana, o tema de amanhã, onde vamos, pela graça do Senhor, exaltar a pessoa de Cristo na Bíblia, na palavra. Então venha, traga seus amigos e traga também os seus familiares. Tem alguém que está vindo hoje, que nessa semana, é a primeira vez? Alguém? Levante a mão por gentileza. Temos aqui algumas preciosas pessoas. Louvado seja Deus e muito obrigado por sua companhia. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Muito bem, amigos, o tema de hoje é um complemento da semana. Hoje vamos falar sobre as revelações da mudança da lei. Como foi a mudança da lei por intermédio do chifre pequeno. E nós vamos fazer uma prece ao Senhor, vamos pedir a sua graça, sua misericórdia, e depois vamos ao estudo de hoje. Oremos. Nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Ti, e exclusivamente a Ti, toda honra e toda glória. Tu és digno de todo louvor, de adoração, de reverência. Pai querido, receba nossa adoração nessa noite, receba nosso coração, e que o Senhor venha transformar a nossa vida, mediante esses momentos especiais na Tua presença. Ó Pai querido, esse local é sagrado porque o Senhor está conosco. Esse local é santo por Tua presença. E pedimos que o Senhor se manifeste aqui. Por favor, Senhor, opere os Teus milagres. Primeiro abrindo o nosso entendimento e o nosso coração, com o fim de compreendermos a Tua palavra. E uma vez compreendida, que esta palavra venha operar milagres em nossa vida. Sabe por quê, Senhor? Porque nós precisamos de Ti, precisamos de uma nova vida, precisamos do perdão, de esperança, de alegria, precisamos de vida e também da certeza de que o Senhor está na direção da nossa vida. Acalme os corações aqui, acalme as pessoas angustiadas, ansiosas, e venha dar a essa pessoa a certeza que o Senhor está na direção da sua vida. Ó Pai querido, afaste o mal daqui, da nossa vida, da nossa família, e nos cubra com o manto sagrado da justiça do Senhor Jesus. Convidamos o Senhor para que fale, para que seja o nosso professor, nosso mensageiro. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós cumprimentamos a você que nos assiste pela internet. Muito obrigado pela sua companhia. Seja sempre bem-vindo aqui, mesmo à distância. Estamos unidos na mesma esperança, a esperança que nos move, a esperança da volta de Jesus a essa terra. Revelações sobre a mudança da lei por intermédio do chifre pequeno.
Nós vamos começar falando, não vamos ler, devido ao tempo, não vamos ler, mas queremos mencionar uma profecia que tem tudo a ver com Daniel 7. É a profecia do capítulo 2 de Daniel. Quem já leu, quem já estudou, sabe muito bem desta belíssima profecia que aponta para os últimos dias e tem tudo a ver com os 4 animais de Daniel 7. Em Daniel 2 diz a palavra que o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, havia sonhado, mas esqueceu. Sonhou, acordou, esqueceu, né? Ficou preocupado porque o seu espírito se perturbou, era algo importantíssimo, mas ele esqueceu. E ele queria saber o sonho. E de acordo com a Bíblia, ele mandou chamar os caldeus, os babilônios, especialmente os feiticeiros, os astrólogos, aqueles que se diziam conhecedores das coisas ocultas e do futuro, para declarar ao rei tanto o sonho quanto a interpretação. Ok, se apresentaram diante do rei, e o rei disse, eu sonhei, esqueci, eu quero que vocês me falem o sonho e a interpretação. Rei, diga para a gente, o que o senhor sonhou? Aí a gente vai dar a interpretação. Aí seria fácil, né? Eles poderiam inventar uma participação, uma interpretação e o rei poderia acreditar. Mas o rei disse, gente, eu esqueci o sonho, eu não sei o que eu sonhei. E vocês devem saber, não são os sábios da Babilônia? Eu os pago para isso. Rei, diga para a gente o sonho. Mas eu esqueci o sonho. Bem, eu percebo que vocês querem ganhar tempo. Uma só sentença será vossa. Se vocês não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, suas casas serão feitas monturo e vocês serão despedaçados. Aí o desespero tomou conta. E esses homens confessaram a sua incapacidade de saber do futuro. Ó rei, não há mortal sobre a terra que possa declarar o que o rei sonhou. Somente os deuses e não moram com a carne. Olha só. O rei baixou o decreto para matar todos os sábios, só que o profeta Daniel, que era um hebreu em Babilônia, era um dos cativos de Judá, porque o povo judeu viveu preso, cativo em Babilônia por 70 anos. Dentre eles tem Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jeremias, entre outros, que eram hebreus, servos do Deus Altíssimo, mas ficaram cativos em Babilônia por 70 anos. Então Daniel foi um deles de destaque, e trabalhava junto ao governo, enfim, mas era um dos sábios da Babilônia. E quando foi baixado o decreto de morte, chamaram quem para morrer primeiro? Daniel. Só que Daniel não estava sabendo desse decreto, não estava sabendo que o rei, né, estava preocupado com isso. Aí Daniel falou, mas por que eu vou morrer? Qual a razão? Aí alguém disse, o rei sonhou, esqueceu, ninguém sabe o que ele sonhou, ninguém sabe a interpretação, e o rei mandou matar todos os sábios, você é o primeiro da lista. Olha, os homens ímpios, irmãos, sempre agem impiamente e movidos por Satanás. Daniel falou assim, calma gente, os deuses de vocês não sabem, mas o meu Deus sabe. Pediu um tempo, foi para a sua casa, convidou seus 3 amigos de oração, oraram, e Deus revelou a Daniel, numa visão de noite, o que o rei havia sonhado, e ainda deu a interpretação. Aí quando Daniel foi à presença do rei, Daniel foi com muita humildade e falou, rei, Deus me revelou não porque eu sou melhor que os outros, mas para que você saiba o que vai acontecer nos últimos dias, e também para que os sábios da Babilônia não morram. Veja que Daniel pediu a proteção para os outros sábios, o que eles não fizeram com respeito a ele. Veja o caráter de um cristão e de um pagão, de um cristão e de um ímpio. Há uma diferença muito clara. Ok, Daniel comparece na presença do rei e fala que ele havia sonhado com uma estátua. Observa aqui na tela, por gentileza. A estátua tinha um esplendor, assim, algo impressionante. E cada parte da estátua era um metal em ordem decrescente. É interessante. Olha aqui, ó. Tem até uma ilustração quando Daniel comparece à presença do rei e fala do que ele havia sonhado. Olha só. Ó. E por que ordem decrescente? Alguns dizem que é devido aos anos que eram decrescentes ou à degeneração do ser humano.
mas veja que tinha a cabeça, só voltando aqui para mim falar, deixa eu ver se vai dar certo, ok. Veja que as partes da estátua, a cabeça da estátua, de acordo com a Bíblia, era de ouro puro, aí veio o peito e braços de prata, olha a ordem decrescente, quadril de bronze, aí vem as pernas, que é de ferro, depois vem os pés, que é ferro e barro misturado. Aí diz a palavra que uma pedra foi lançada, sem auxílio de mãos humanas, atingiu exatamente os pés, não foi a cabeça, foram os pés da estátua, e essa pedra, ao destruir a estátua, se fez uma grande montanha que encheu toda a terra. Está lá em Daniel capítulo 2, essa é apenas uma ilustração em movimento para a gente entender. Amigos, ok, quando Daniel falou, você sou como uma estátua e falou as partes, o rei ficou impressionado. O rei agora pergunta, Daniel, o que representa cada parte da estátua? É aí, meus amigos, que vem a interpretação. E a interpretação está no capítulo 2. Olha aí. Mas ok, aqui tem mais uma ilustração. Amigos, presta atenção agora o paralelo de Daniel 7, ou Daniel 2 com Daniel 7. Daniel 7 fala que o profeta sonhou, ou teve visões, de 4 animais. Cada dia a gente mostra um animal aqui, né, gente? Cada dia tem um animal diferente aqui, mas é tudo ilustrando mesmo o capítulo 7. Mas observe aqui, nós temos o leão com asas de águia, que representa o reino da Babilônia, o urso, a nação medo-persa, o leopardo, a Grécia, e o terrível espantoso, que é Roma pagã, e depois veio Roma cristã, pelo chifre pequeno. Aí está. O chifre pequeno vem do quarto animal, não vem do leão, não vem do urso, nem do leopardo, ele vem do quarto animal. E o destaque é que tem olhos, tem boca, e essa boca diz blasfêmia. Quem se lembra o que é blasfêmia? Um homem se colocar no lugar de Deus, pretende perdoar pecados, aceita a adoração de homens e pretende ser eterno. São 3 blasfêmias que nós destacamos durante essa semana. Agora observe o paralelo. A cabeça de ouro da estátua representa o mesmo leão de Daniel 7. O mesmo reino, Babilônia, o mesmo período de domínio, 605 ao ano 539 a.C. O peito e braços de prata da estátua do capítulo 2 representa o mesmo urso, ou seja, a nação medo-persa de Daniel 7. O mesmo reino e o mesmo tempo de domínio. Aí vem o quadril de bronze, que representa o mesmo terceiro animal de Daniel 7, que é o leopardo, ou seja, o reino da Grécia, que domina até o ano 168 a.C. As pernas de ferro da estátua representa exatamente o quarto animal de Daniel 7, que é o dragão ou o terrível espantoso. Roma, no seu domínio de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Ok. Agora observe os pés da estátua. São 10 dedos. Olha que interessante. E veja os 10 chifres do quarto animal. Ou seja, a divisão do Império Romano, no que se tornou a Europa Ocidental. Resta-nos agora ver o chifre pequeno, mas em oposto ao reino de Deus. Observe aqui na tela. Nós temos aqui a Babilônia, a nação medo-persa, a Grécia e temos Roma. Mas agora, olha o destaque. Diz a palavra de Deus que quando o rei havia sonhado, uma pedra veio sem auxílio de mãos humanas e atingiu os pés. Essa pedra, meus amigos, na Bíblia representa Jesus e o seu reino. Porque Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha eterna. Então, para se cumprir a profecia do capítulo 2, só falta a pedra, só falta Jesus voltar. O interessante é que a pedra não é lançada na cabeça, porque Jesus não viria na época de Babilônia. Também não caiu no peito e braços de prata, não viria na época da nação medo-persa. Veja que a pedra é lançada quando há divisão do Império Romano. Você sabe que a partir do ano 476, houve sucessivas tentativas de unificação da Europa, mas tudo foi em vão. Irmãos, as nações da Europa
jamais vão se unificar. O Kaiser Guilherme, Benito Mussolini e o próprio Hitler tentaram unificar, mas diz a palavra que os pés é barro e ferro, não se ligam um ao outro, estão juntos, mas não se ligam. A profecia se cumpre ao pé da letra. Então, a partir de então, nunca mais teria um reino único na região da Europa. Então, o que falta acontecer para a profecia se cumprir cabalmente? Só a volta de Jesus. A volta de Jesus, irmãos, é o reino eterno de Deus. Esse reino não passará a outro reino. Ninguém vai dominar esse reino como a nação Medo-Persa dominou a Babilônia, a Grécia dominou a Medo-Persa, assim por diante. Não. O reino de Jesus, quando for implantado, será um reino eterno, porque ele virá não para morrer na cruz. Ele vem agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Agora é interessante notar que o reino de Jesus tem duas fases. É o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça é a primeira vinda. O reino da glória é a segunda vinda. O reino da graça, quando Jesus nasceu da Virgem Maria, viveu vida perfeita, 33 anos e meio, e morreu na cruz, com a sua graça nos salva, nos liberta e transforma a nossa vida. Ele quer reinar em você. É Jesus reinando em você. Jesus não veio para ocupar um trono terrestre, veio para ocupar o trono do seu coração. Não veio para usar uma coroa de ouro, como os judeus assim queriam. Ele veio para usar uma coroa de espinhos. Esse é o reino da graça. O reino da graça, irmãos, não exclui sofrimento, perseguição e morte. Aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, essa pessoa será perseguida. Às vezes a perseguição vem da própria família, de pessoas que não entendem a sua decisão. Vem do patrão, vem do amigo, da amiga, do vizinho, de pessoas que não têm a mesma luz que você tem. Sabe por quê? Aquele que aceita Jesus e aceita a sua graça, ele causa oposição no inferno. O inimigo se levanta, isso é uma realidade, para tentar você e levá-lo de volta às velhas práticas. Quando uma pessoa se batiza, o diabo fala assim: isso é fogo de palha. Vou fabricar uma tentação, vou fazer de tudo para essa pessoa não orar, não estudar a Bíblia, não evangelizar, ficar fraco na fé, e depois eu derrubo ele e pronto. Se você deixar de orar, estudar a Bíblia e de se envolver na missão, escreva: o resultado é apostasia. Não há forças em você mesmo, nem em mim mesmo. Irmãos, confiar em si mesmo, estamos fadados ao fracasso. Nossa única salvaguarda está na comunhão com Deus, que é oração, Bíblia, que resulta em missão. Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de você proclamar o Evangelho. Sabe o que diz Ellen White, escritora adventista inspirada por Deus? Diz que não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. E diz também que o primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Então veja, você foi salvo pela graça, Jesus está reinando em você, você experimenta as bênçãos da salvação, do perdão, do nome no livro da vida, mas tem gente lá fora que não está experimentando. Então não seja egoísta, espiritualmente falando. Seja um instrumento de Deus para evangelizar, dar um estudo bíblico, convidar alguém para a conferência, enfim, levar Jesus a essas pessoas, beneficiá-las. Irmãos, o reino de Jesus tem duas fases, é o reino da graça. O reino da glória é somente quando Cristo voltar. Por quê? Ele vai arrancar do nosso ser a tendência para o pecado. Nunca mais teremos tendência para o pecado e nem natureza pecaminosa. Por enquanto, mesmo Jesus reinando em nossa vida, há aquela luta. Como disse Paulo, miserável homem que sou. Enfim, essa é a batalha. Irmãos queridos, agora observe, preste bem atenção. Esse é o reino de Deus, que o reino da graça foi inaugurado
Claro, a graça sempre existiu, e o ser humano sempre foi salvo pela graça, nunca pela lei, nunca pelas boas obras. Mas a primeira vinda de Jesus foi na época em que Roma dominava. Roma estava no poder político do mundo. Pilatos era romano. Quando Jesus voltar para implantar o seu reino de glória, Roma ainda vai estar dominando de alguma forma. Roma tem um papel profético, desde o nascimento até a volta de Jesus. Quando Jesus nasceu, milhões de anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, daquele que quer muito bem. E quando Jesus voltar segunda vez, milhões e milhões e milhares de anjos também vão cantar. Uma música lindíssima, maravilhosa. Imagine o toque das trombetas dos anjos. Agora, em contraposição ao reino de Jesus, que tem duas fases, aí tem o reino do chifre pequeno, que se opõe ao reino de Deus. Olha aqui na tela. Irmãos, o reino do chifre pequeno também tem duas fases. Aí você fala, como assim, pastor? Uma que foi dominando do ano 538, vimos ontem isso, até o ano de 1798. Hoje vamos ver a conclusão do que aconteceu em 1798. Foi o reinado do terror, Idade Média, as cruzadas, Santa Inquisição, imposição de dogmas, tradições e mais tradições. Só que em 1798, com a Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte enviou seu general chamado Napoleônico Berthier, que aprisionou o Papa Pio VI na cidade de Valência, na França. Aí, passando alguns meses, ele morre exilado. Cumpre-se Apocalipse 13, versículos de 1 a 4. É dada uma ferida de morte na cabeça da besta. Só que você vê mais para frente aqui nos slides, que em 1929, com o Tratado de Latrão, é assinada uma concordata e é devolvido a Roma 44 hectares de terra, que hoje forma o Vaticano. E a partir de então, meus amigos, a ferida mortal começa a ser curada. Não foi curada completamente, mas ela começa a ser curada, porque em breve vem a segunda fase do domínio e do reino do chifre pequeno, que vai ser implantar uma lei contra a lei de Deus, obrigando o mundo inteiro a obedecê-la. Tem muita gente que questiona, será que a vacina não tem alguma coisa a ver com o selo da besta, com o sinal da besta? Irmãos, não tem nada a ver. Também não é código de barras. Pode ser que eles tenham um controle um controle mundial das pessoas, pode ser, mas o selo de Deus é um, o selo da besta é outro. O selo da besta é oposto ao selo de Deus. A gente não tem tempo para estudar aqui, é o que eu disse para vocês no começo, né? É muito curta a semana. Irmãos, o selo de Deus, de acordo com o livro de Ezequiel 20, verso 20, e verso 12, é o sábado, o dia do Senhor. Esse é o selo do Deus vivo. O selo da besta, irmãos, é o oposto. É um falso dia de guarda, é o domingo. E o domingo como dia de guarda, que a cristandade praticamente toda aceita, nós verificaremos como foi a mudança, que já é aceita por milhares, e milhares tentam defender a guarda do domingo pela Bíblia, o que não existe. Então, quando Roma impor, o povo já aceita, menos os fiéis, o remanescente, o povo de Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, o povo de Deus não vai se curvar. Seremos chamados de fanáticos, extremistas, loucos, sim. Chamaram também Sadraque, Mesaque e Abednego. Era só se curvar um pouquinho diante da imagem. Ninguém estava vendo. Irmãos, mas fidelidade é fidelidade e é inegociável. E assim será. O reino do chifre pequeno voltará. Por quanto tempo? Eu não sei. O que nós cremos é que será curto período de tempo. Porque aí enche a taça da misericórdia do Senhor, aí passa pouquíssimo tempo, fecha a porta da graça, e começa a cair nessa terra as 7 últimas pragas, que vão atingir
única e exclusivamente os adoradores da besta e da sua imagem. Nenhum cristão sofre dano de nenhuma praga. Como diz Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda. Amém? Porque o seu nome está no livro da vida, você se batizou, permaneceu firme na fé, então Deus sim, você vai ver outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, irmãos, tudo caminha para isso, tudo. E o domingo será colocado como uma possível solução para os problemas. Pode ser que em função do problema do clima, pode ser outras coisas, em função da família, né? A emissão de gases, que tem fábricas que não param, então tem que parar. Então será colocado como uma solução e para o bem. Aí se você não aceitar, você está indo contra o bem. Só que você não vai aceitar porque você é de Deus, você segue a palavra. Alguém fala, mas é tão importante assim o sábado, irmãos? Para um pouco para pensar, olha bem para cá. Pecado é pecado. Adão e Eva, qual foi o pecado deles? Irmãos, eles desobedeceram a Deus comendo de um fruto que Deus falou, não coma. Literalmente não mataram ninguém, mas eles desobedeceram. Irmãos, pecado é pecado. E pecado é transgressão da lei. E o sábado é o 4º mandamento. A importância dele é o mesmo daquele que diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Tiago 2, verso 10 fala assim, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então é preciso obedecer a todos e colocar em prática a palavra do Senhor. Então, meus amigos, temos aqui a guerra entre o bem e o mal, descrita na palavra do Senhor, para todos entendermos e tomarmos decisões inteligentes, conscientes ao lado da verdade. Você percebeu que nós estamos aqui estudando a palavra, tem louvores, tem oração, mas, irmãos, o foco é a palavra. Seria muito assim interessante nós entrarmos aqui na igreja e termos, né, aquele louvorzão, só música e tá. E claro que louvor é maravilhoso, mas o estudo da palavra, irmãos, nos prepara e nos abre o entendimento para não cairmos nos enganos dos últimos dias. E o que passamos aqui é apenas uma pincelada. Você vai pesquisar muito mais. Tem muito mais detalhes nesse assunto profético que é fenomenal. O dia que você estudar sobre as 7 cartas do Apocalipse, irmãos, cada carta uma fase, vai abranger tudo que estamos falando aqui. Éfeso, do ano 31 ao ano 100. Esmirna, do 100 ao 313. E vai assim. É impressionante. São temas que se repetem na Bíblia, porque Deus quer nos ensinar. É fantástico. Enfim, temos aí o destaque para o chifre pequeno. E agora eu convido você a abrir a Bíblia em Daniel 7, verso 25, por favor. Para a gente avançar. Daniel 7, versículo 25. Daniel 7 e o verso 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Até aí. Esse verso foi amplamente estudado nessa semana e colocado na tela. Aqui está o destaque do verso. Irmãos, o chifre pequeno cuidaria em mudar os tempos e a lei. E é o que veremos a partir de agora. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e vamos apenas ler os 10 mandamentos da Bíblia, os escritos pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 20. O verso 3 é o primeiro mandamento. Os mandamentos não estão em ordem de versículo, como verso 1, primeiro mandamento, verso 2, segundo mandamento. Não está assim. O verso 3 é o primeiro mandamento, o verso 4 ao 6 é o segundo, ok? Então, o verso 3, o primeiro mandamento diz assim:
Não terás outros deuses diante de mim. Ok? Verso 4 ao 6, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse mandamento proíbe a fabricação e a adoração de imagens. Versículo 7, o terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Versículo 8 ao 11 é o quarto mandamento: lembra-te do dia de domingo para o santificar. Certo ou errado? Errado, então vamos corrigir. Volte para o verso 8. Lembra-te do dia de segunda-feira para o santificar. Terça-feira, quarta, quinta, sexta. Irmãos queridos, será que eu preciso de óculos? Olha o que diz aqui: lembra-te do dia de sábado. Irmãos, está escrito sábado, por que o povo enxerga domingo? Dá para entender? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aí está o quarto mandamento. Quinto mandamento, verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Versículo 13 ao sexto: não matarás. Versículo 14, o sétimo: não adulterarás. Versículo 15, o oitavo: não furtarás. O versículo 16, o nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o versículo 17 é o 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ok, aí estão os 10 mandamentos da Bíblia. Nós colocamos aqui de forma bem mais enxuta, devido ao espaço da tela, mas aí nós encontramos os 10. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto a gente pula. Olha o quinto aqui, olha o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Agora, o quarto mandamento a gente vai destacar. Lembra-te do dia de sábado. Não é domingo, irmãos. O sétimo dia, diz a palavra, é o sábado do Senhor. Aí não fala assim, é o sábado dos judeus, é o sábado do povo de Israel, da igreja adventista. Não é. Aí diz que o sétimo dia é o sábado do Senhor. Uma vez um amigo meu, eu estava no estado do Espírito Santo. Ele falou assim: pastor, você pode conversar com um rapaz, está do outro lado da linha, por celular. Ele é evangélico, e ele está falando algumas coisas sobre o sábado aqui, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o telefone, o rapaz falou assim: pastor, para mim o sábado não é um dia, para mim o sábado é Jesus. Eu falei, bonita a sua teoria, mas não é bíblica. Não, pastor, mas Jesus não disse: vinde a mim os estáis cansados? E o sábado não é dia de descanso? Então, se eu vou a Jesus, eu já tenho o sábado, não preciso de um dia. Olha, eu falei, meu amigão, por mais bonito que seja a sua teoria, não é bíblica. Aí eu falei, o que diz a palavra? Lembra-te do... Não fala do sábado, fala do dia de sábado. Então, é um dia. Claro que em Cristo nós temos o descanso, mas irmãos, Deus separou um dia de 24 horas, para adoração exclusiva a Ele. Por que o sábado é muito odiado? Porque envolve adoração. E Satanás sempre quis ser adorado, lá no céu, no jardim do Éden, e hoje, através do chifre pequeno. O sábado, irmãos, é um dia, é um santuário no tempo. Não importa onde você estiver,
Não importa o fuso horário, você entra nesse santuário. Se vai observá-lo em santa reverência e adoração ao Criador, é uma decisão pessoal. Mas, irmãos, até os anjos do Senhor guardam o sábado. E diz o livro de Isaías 66, 22 e 23, que no novo céu e na nova terra, vamos continuar guardando o sábado. Porque vai além do descanso físico. Deus descansou, abençoou e santificou. Irmãos, é um dia santo, é um dia de exclusiva adoração ao Criador. E tudo aquilo que lhe atrapalhe a adorar o Criador tem que ser deixado de lado. É claro que tem toda uma explicação com respeito à guarda do sábado, que envolve Deus, a família, e até fazer o bem ao próximo, mas nada pode tirar de você a adoração ao Criador, porque é uma santa convocação. É por isso que é um ataque terrível com respeito à guarda do sábado. Aliás, irmãos, com todo respeito, vou perguntar. Aqueles que se dizem guardadores do domingo, guardam mesmo? Guarda nada. Compra, vende, troca, trabalha, não está nem aí. Agora, Roma vai fazer guardar. Estão entendendo? Vamos lá. Ok, agora, meus amigos, olha aqui na tela, por gentileza. Vamos colocar os 10 mandamentos numa tábua só. Aí estão, para efeito de comparação. Aí está o 7º, 8º, 9º e o 10º. Aqui, a gente vai colocar os 10 mandamentos do catecismo romano, porque é de lá que vem o chifre pequeno. Topa? Não é amanhã não, é agora. Presta atenção aqui na tela, por gentileza. Irmãos, o primeiro mandamento da Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim. O do catecismo diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas, está certa ou está errada? Está certa. Devemos ou não devemos amar a Deus acima de tudo? Claro que sim. Só que eu pergunto, foi isso que Deus escreveu com seu dedo lá nas tábuas de pedra? Não foi. Isso foi dito por Jesus, descrito em Mateus 22, 36 ao 40. Até que passaria. Mas biblicamente, irmãos, tinha que estar o quê? Olha, não terás outros deuses diante de mim. É o que Deus escreveu. É interessante, o ser humano fala, não, mas eu acho que é assim. Irmãos, não é que nós achamos, que nós queremos. É o que Deus é, o que Deus faz. É a autoridade de Deus que está em jogo. Porque senão Deus deixa de ser Deus na vida das pessoas. Se a Bíblia pode ser adaptada ao que eu acho, aí Deus deixa de ser Deus. Irmãos, não é a Bíblia que tem que se adaptar a gente. Somos nós que temos que nos adaptar à palavra. O que ela diz, a gente tem que fazer porque é Deus falando pela palavra. Então, ok, até que passaria. Agora observe na tela. Olha o segundo mandamento do catecismo, não tomar seu santo nome em vão. Na Bíblia, irmãos, esse mandamento é o terceiro, ó. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é que o chifre pequeno fez? O segundo mandamento da Bíblia, que proíbe a fabricação e adoração de imagens, o chifre pequeno tirou, excluiu, eliminou, quebrou, e pegou o terceiro da Bíblia e jogou para segundo. Veja, 10 menos 1 é 9, mas o chifre pequeno de 10 tira 1, continua 10. Você vai ver o que fez com a lei de Deus. Olha aqui na tela. Olha o terceiro mandamento do catecismo. Guardar que dia? Domingos e festas de guarda. Irmãos, olha o que diz o quarto da Bíblia. Olha o quarto aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O que é que o chifre pequeno fez? Eliminou esse mandamento, destruiu das suas, daquilo que poderia ensinar, eliminou e substituiu. Colocou o domingo no lugar e jogou para o terceiro. Daqui a pouco a gente volta lá. Agora observe o quarto do catecismo, honrar pai e mãe. Na Bíblia, esse é o quinto. Eles jogaram para quarto. Olha o quinto, não matar do catecismo. Na Bíblia é o sexto. Eles jogaram para quinto. Olha o sexto do catecismo, não pecar contra a castidade. É o mesmo sétimo da Bíblia, não adulterarás. Jogaram para sexto. Uai, engatou a quinta aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Então veja, o não pecar contra a castidade, o sexto do catecismo, na Bíblia, é o sétimo. Eles jogaram para sexto. Agora veja, o sétimo não furtarás do catecismo, na Bíblia é o oitavo.
Olha aqui, jogaram para sétimo. Agora veja, o oitavo do catecismo, que diz não dirás falso testemunho, na Bíblia, irmãos, é o nono, ó. Olha aqui. Está vendo? Agora observe o nono e o décimo do catecismo. O nono diz assim, não cobiçar a mulher do próximo, e o décimo, não cobiçar as coisas alheias. Irmãos queridos, esses dois últimos mandamentos do catecismo, na Bíblia é um só, é o décimo. O que é que o chifre pequeno fez? Cortou no meio, dividiu o décimo em dois. Aí, veja, tirou o segundo, aí ficou 10. Porque dividiu, olha aqui o décimo da Bíblia. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Proíbe uma coisa só, a cobiça. O chifre pequeno foi... Irmãos, olha, a mulher do próximo não é uma coisa alheia? Então está aí. É isso que o chifre pequeno fez na lei de Deus. Tirou o segundo mandamento, pegou o décimo, dividiu em dois, tirou o quarto mandamento, colocou o domingo no lugar, e aí depois ensina milhares de pessoas, e normalmente são criancinhas, que vão fazer o catecismo, como eu fiz. E eu não estou falando mal, irmãos, das pessoas, porque se há alguém que eu respeito, são essas pessoas. Só para você ter uma ideia, nós nascemos católicos, apostólicos, romano e roxo. Minha mãe, irmãos, minha mãe, nunca foi dormir sem rezar por todos os filhos. Ela não sai de casa sem os seus lábios estarem se mexendo, sempre rezando pelos filhos. Quando era dia 12 de outubro, minha mãe pegava uma almofada, colocava assim, aí na mesa tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma vela aqui, outra vela aqui, e ela pegava o terço, meio-dia, e ficava, ó, horas, ajoelhada, uma mulher de fé. Quantas vezes eu fazia novena com ela, procissão, peregrinação. Agora eu dou graças a Deus pelos ensinos dos meus pais. Ai de mim se eu colocasse um cigarro na boca. Ai de mim se eu fosse numa danceteria. O ensino era não e ponto final. E eu louvo a Deus por isso. Porque hoje em dia, irmãos, tem crente que vem na igreja e depois vai para a balada. Que crente é esse? Serve a Deus aqui e o diabo à noite? E pensa, está tudo bem, não podemos ser fanáticos. Irmãos, isso não é questão de fanatismo. Se um dia estudarmos aqui sobre música, você vai ver o perigo das músicas. O inimigo era o regente do coral no céu. Ele sabe deturpar uma música para levar as pessoas à perdição. Eu louvo a Deus pelos ensinos dos meus pais. Mas uma coisa é certa, irmãos, quando você descobre a verdade, aí você tem que tomar uma decisão. E a decisão é permanecer no erro, no trilho do bezerro, ou aceitar a verdade, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E foi isso que eu fiz. Amém? Amigos, agora vamos... Como é que o domingo entrou na história? Observe aqui para a gente partir para a conclusão. Irmãos, a primeira lei dominical conhecida foi promulgada por esse homem chamado Constantino. Aí está os anos da sua ascensão ao poder. Observe aqui a primeira lei dominical conhecida. Você pode pegar isso aqui em registros históricos. No dia venerável do sol, que todos os magistrados e o povo residente nas cidades descansem e que todos os comércios sejam fechados. 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Se você pegar a enciclopédia chamada Edipe e pegar a palavra Constantino, vai estar escrito ali: foi o imperador Constantino que em 7 de março de 321 mudou o sábado para o domingo. E a partir de então, as religiões cristãs sancionaram o descanso dominical. Mas aí, irmãos, foi um dos auges, né? Porque na verdade foi algo gradual. Cerca do ano 150 depois de Cristo, já começa essa questão da imposição do domingo, da guarda do domingo. Os cristãos sempre guardaram o sábado.
Mas um dia, irmãos, de acordo com o comentário bíblico adventista, houve uma revolta de um judeu chamado Bar Kokhba. E nessa revolta desse judeu e dos judeus, liderado por ele, contra os romanos, aí houve guerra, houve perseguição. E os judeus foram taxados como contra Roma. E muitos cristãos, que eram cristãos judeus, tiveram medo de uma perseguição de Roma e de não serem taxados como judaizantes. E o que era um judaizante? Se você guardasse o sábado, você era um judaizante. E poderia ser perseguido por Roma devido a essa revolta. Aí esses cristãos, com medo de uma nova perseguição, começaram a dizer assim: nós não somos judaizantes, nós somos cristãos. E uma diferença é que nós não guardamos o sábado. Aí começa a mistura de verdades com mentiras. É claro que um grupo permaneceu firme na fé. Aí começa gradualmente. E você vai ver aqui que em concílios futuros, com o surgimento do chifre pequeno, foi imposto como lei eclesiástica. Olha aqui na tela, por gentileza. Irmãos, a palavra domingo, a palavra, no inglês se escreve Sunday. Observe, você tem duas palavras no inglês. Tem a palavra sun e a palavra day. Uai, tem hora que dá uma engatada aqui, né? Olha aí, Sunday. Sun no inglês é sol, day é dia, é o dia do sol. Não é o dia do Senhor. Isso é paganismo. E por que estamos mencionando? Porque Constantino fazia parte de uma crença ou de uma religião chamada mitraísmo, que significa adoradores do sol. Mitra é o deus sol, que vem lá dos persas, do urso. Irmãos, antes de Cristo, pagãos adoravam o sol e até sacrificavam crianças ao deus sol. E entre os pagãos, irmãos, o domingo era feriado. O dia do sol era feriado, e eles adoravam o sol. Na segunda-feira, não era feriado, mas eles adoravam a lua. Na terça, Marte, na quarta, Mercúrio, na quinta, Júpiter, na sexta, Vênus e no sábado, Saturno. Você pode perceber que os dias da semana foram colocados em homenagem aos astros. Sunday é sun, sol, day, dia do sol. Segunda-feira, como se escreve em inglês? Monday, não é isso? Se você pegar, você tem duas palavras no inglês, mon e day. Mon é lua, day é dia, é o dia da lua. E assim sucessivamente. Só que domingo era feriado pagão. E Constantino, irmãos, que era um pagão, mas que se autodenominou cristão como uma jogada política para ganhar o favor dos cristãos, ele fez o Edito de Milão em 313, que foi uma perseguição, uma das mais terríveis da história, de 303 a 313, ele chegou e falou assim: não vamos mais perseguir os cristãos, e os cristãos aplaudiram ele, só que ele não deixou de ser pagão, foi uma jogada política. Aí sabe o que ele fez a partir de então? Começou a trazer o paganismo para o cristianismo. E os primeiros cristãos, aceitando o paganismo, misturaram verdades com mentiras. E essa mistura do paganismo com o cristianismo se tornou a igreja do Império Romano. Irmãos, quantas coisas que Constantino trouxe. Ele dava até ouro e prata para um pagão, entre aspas, deixar de ser pagão e se tornar um cristão. Mas ele vinha para a igreja, né, no caso, sem mudar de vida, com tudo aquilo que era paganismo. Quer ver? Olha aqui na tela. Bom, nós já mencionamos aí a semana dos pagãos. Domingo adorava o sol, segunda lua, terça Marte, quarta Mercúrio, quinta Júpiter, sexta Vênus e sábado Saturno. Só que domingo era feriado pagão, aí depois Constantino traz o paganismo para o cristianismo. Agora veja o seguinte. Irmãos, nós vamos fazer uma entrevista. E veja as respostas, todas com fonte. Qual é o dia de descanso? Sábado é o dia de descanso? Irmãos, qualquer um sabe disso, qualquer um. Aí vem a pergunta: por que então observamos o domingo ao invés do sábado? A resposta: observamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Veja, eles reconhecem, eles não escondem não. A Igreja de Deus, entre aspas, achou por bem, veja, achou por bem, transferir a celebração e observância do dia de sábado para o domingo. Olha,
1958, Conselho de Catecismo dos Padres de Trento. Eles reconhecem. A Igreja Católica, mais de 1000 anos antes da existência de um protestante, em virtude de sua missão divina, colocamos entre aspas, mudou o dia do sábado para o domingo. O protestante diz: como eu posso aceitar os ensinamentos, né, de uma igreja apostatada? Na questão, por exemplo, da imagem, escultura e outras coisas. Aí vem a nossa pergunta: como, perguntamos, puderam aceitar seus ensinos por toda a vida, em oposição direta aos ensinos da reconhecida mestra, a Bíblia, na questão do sábado? Ao mesmo tempo que um protestante, um evangélico, fala assim: é pecado adorar a imagem, escultura, coisa de Roma. Aí eu pergunto: por que guarda o domingo, que também vem de Roma? Estão entendendo? Pergunta: você tem qualquer outra maneira de provar que a igreja de Roma, né, tem poder para instituir dias santos? Resposta: se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito o que todos os religiosos modernos aceitam. Ela não teria substituído a observância do sábado, o sétimo dia, né, pelo domingo, o primeiro dia da semana, mudança para a qual não há qualquer, ou não há nenhuma evidência bíblica. Eles reconhecem, não é evidência bíblica, é uma questão de autoridade de Roma. Pergunta: como se prova que a igreja romana, né, tem poder para instituir festas e dias santos? Opa, vamos lá, só voltando aqui. Passou demais? Deixa eu ver. Ok. Muito bem. Acho que passou aí, mas tá bom. Olha, estão voltando aí? Ok, avança aí, obrigado, para aí. Você tem qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder para instituir dias santos? A resposta vem seguida. Deixa eu passar aqui, ok. Se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito o que todos os religiosos modernos aceitam. Nós já lemos isso aqui, né? Ela não teria substituído a observância do sábado, o sétimo dia, pelo domingo, o primeiro dia da semana, mudança para a qual não há nenhuma evidência bíblica. Ok. Como se prova que a igreja romana tem poder para instituir festas e dias santos? Pelo fato de terem mudado o sábado para o domingo, o que foi aceito pelos protestantes. Qual é o dia de repouso? O dia de repouso é o sábado, qualquer um entende. Por que guardamos o domingo ao invés do sábado? Vamos lá. Guardamos o domingo no lugar do sábado, porque a igreja católica, no concílio de Laodiceia, em 336, ano Domini, transferiu o dia de adoração do sábado para o domingo. Aí veio concílios e mais concílios. O sábado cristão, que é o domingo, dizem eles, não pode ser encontrado nas escrituras, e não foi chamado dia santo pela igreja primitiva. Diz os estudos de teologia de Dwight, página 401, da igreja presbiteriana. Eles reconhecem. Olha aqui. A festa do domingo, como qualquer outro dia santo, segundo eles, foi sempre uma ordenança humana e nunca esteve na mente dos apóstolos estabelecer um mandamento divino a este respeito. Diz aí a história da igreja de Neander, igreja episcopal. E estava muito longe da ideia deles e da igreja primitiva a mudança da lei do sábado para o domingo. Provavelmente, no final do século II, uma aplicação falsa desta natureza começou a aparecer. Naquele tempo, o homem parecia já considerar um pecado trabalhar no domingo. Agora veja essa outra citação. Não há mandamento na Bíblia sobre o batismo infantil e nem sobre a guarda do primeiro dia da semana. Diz o compêndio teológico de Amos Bini, igreja metodista. Eles reconhecem. A guarda do dia do Senhor, entre aspas, não é baseada em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. Manual do Sábado de Cox, da igreja luterana. Os cristãos não observavam o domingo como dia de descanso até o 4º século da nossa era, quando o imperador Constantino designou como um dia santo para todo o Império Romano. Olha aí. E tem mais. Os primitivos cristãos não confundiam o domingo com o sábado judaico e não faziam tentativa alguma para aplicar a ele a legislação referente ao sábado. Reconhece os protestantes não haver mandamento algum para santificar o domingo? Veja isso aí. É claro que sei perfeitamente ter o domingo entrado em uso como dia religioso na primitiva história cristã.
o que sabemos através dos pais da igreja e de outras fontes. Que pena, porém, que ele nos venha assinalado com a marca do paganismo e batizado com o nome do Deus do Sol. Em seguida, adotado e sancionado pela apostasia papal e legado ao protestantismo como uma doação sagrada. Esses aqui são documentos. Foi a Igreja Católica que, por autorização de Jesus Cristo, entre aspas, transferiu este repouso para o domingo, em comemoração da ressurreição de Nosso Senhor. Assim, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que contra si mesmos prestam à autoridade da Igreja Romana. Está vendo? Irmãos queridos, tem outras citações, a gente poderia passar muitas outras aqui, mas olha, The Catholic Press of Sydney, da Austrália, é claro em afirmar que a observância do domingo é de origem exclusivamente romana. O domingo é uma instituição católica e a reivindicação à sua observância só pode ser defendida nos princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não há uma única passagem que autorize a transferência do culto público semanal do último dia da semana para o primeiro. Eles reconhecem. Irmãos, seguir os ensinos da besta é adorar o dragão. Por isso, o apelo nessa noite é que você não aceite os ensinos da besta. Aceite os ensinos do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui na tela, alguns instrumentos de tortura usados na Idade Média para forçar a consciência das pessoas a aceitarem os dogmas e ensinos de Roma. Cada um desses instrumentos tem seu nome, viu? São nomes terríveis e coisas horríveis. Olha aí, isso era para decepar a cabeça. Olha aí, meu Pai do céu, olha aí, olha aí. Antes dos 1260 anos, claro, Nero mandou matar Pedro, crucificado, e Pedro disse, não sou digno de morrer como meu mestre. Morreu crucificado, só que de cabeça para baixo, numa cruz de cabeça para baixo. Paulo foi morto, decapitado a mando de Nero por volta do ano 67 depois de Cristo. Irmãos, o único dos apóstolos que morreu morte natural foi João. Morreu de velhice. 1260 dias ou anos de perseguição. Tudo em nome da igreja e em nome de Jesus. Uma barbaridade. Irmãos, até que pela graça do Senhor, Deus levantou Martinho Lutero com o princípio sola escritura. E houve a grande reforma protestante. Louvado seja Deus por isso. Embora não reformaram tudo. Aí está, pregando as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Enfim. Agora, meus amigos, observe aqui, para a gente concluir. Em 1798, devido à Revolução Francesa, o papado é destronado e o Papa Pio VI é morto. Aí é o golpe mortal, a ferida mortal. Em 1929, no Tratado de Latrão, que já foi mencionado aqui, a ferida começa a ser curada e futuramente, irmãos, a terra vai se maravilhar seguindo a besta. Mas que você não venha se maravilhar. Não siga a besta. O Papa, esse que deu lugar ao Papa Francisco, o Papa Bento XVI, isso aqui está na internet, ninguém está falando mal de ninguém, é um registro. Sabe o que ele disse? A única igreja de Cristo é a igreja católica. Irmãos, deu um rebuliço no meio evangélico. Não é uma igreja que salva, é Cristo que salva. Aí o Papa Francisco fez outra declaração, olha essa aqui, ó. Pode pegar na internet. Apenas a igreja é capaz de interpretar as Escrituras, está vendo? Irmão, Roma não muda não. Mas sabe o que diz a Bíblia, irmãos? Mais importa obedecer a quem? A Deus que aos homens. Devemos obedecer às leis superiores? Claro que sim. Mas, quando uma lei governamental entra em choque com a lei de Deus, mais importa obedecer a Deus que aos homens. Agora, irmãos, olha só, que coisa linda essa imagem, gostei muito dessa imagem. Jesus breve voltará. Ele não vai tolerar por mais tempo esse mundo pecaminoso. Uma vez que a lei de Deus, irmãos, é transgredida, é quebrada, aí vem uma enxurrada de males. Porque se não tem lei, não tem transgressão. Então cada um vive como bem entender. E aí está o mundo, numa perversidade só.
mas Deus tem seu povo na terra. Deus tem seus filhos fiéis. Olha que cena bonita, apenas uma ilustração, mas imagina a cena quando Jesus voltar, irmãos, coisa linda. Ele está voltando a essa terra. Como diz a serva do Senhor, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Aleluia por isso. E eu finalizo, como prometemos, contar a história desse rapaz aqui. A gente estava em Guaramirim, naquela tenda. Lembra da história do Patrick? Então, esse rapaz aqui, ó, olha aqui. Ele passava em frente à conferência, à tenda, bêbado, empurrando a sua bicicleta, porque não tinha condição de pedalar. Totalmente bêbado. Aí um dia ele resolveu, parou em frente à tenda lá, meio cambaleando, e assistiu. Aí se aproximou, não entrou, ficou lá fora assistindo, aí foi embora. Aí no outro dia a mesma cena, Aí um dia, uma recepcionista iluminada por Deus falou assim, entra. Ele entrou bêbado, mas entrou. Aí, de repente foi embora, no meio do culto, saiu. Aí no outro dia ele voltou, só que voltou já sóbrio, sabe, em sã consciência. Aí já entrou, sentou, a gente deu uma Bíblia para ele. Ele assistiu o culto. Aí no apelo, foi na frente, entregando a vida a Jesus. Olha, o pastor João deu Bíblia missionária hoje, não foi por aqui? Acho que já presenteou. E nós presenteamos esse rapaz com uma Bíblia missionária. Nossa equipe de obreiros passou a fazer visitas missionárias para ele, dar estudos bíblicos, e ao final daquelas 20 e tantas noites, esse homem entra nas águas e é batizado. Eu esqueci o nome dele, mas o pastor Thomas realizou o batismo desse rapaz. Eu achei interessante, você viu a cena, né? Como que paulatinamente, em ordem progressiva, ele foi até as águas do batismo. Irmãos, isso é coragem. E é isso que Deus quer fazer com você. Você veio aqui 1, 2, 3 noites, ou várias noites, ou mais noites. Deus está chamando você para uma transformação. Claro que o batismo não é o fim. Aliás, o batismo é o fim e o começo. É o fim de uma velha vida. É o enterro de uma velha vida. E o renascimento para uma nova vida em Cristo. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Você pode não ter a mesma experiência que esse homem no sentido da bebida alcoólica, mas irmãos, todos precisamos de Jesus. Todos precisamos de uma entrega a Cristo, não importa quem você é e não importa o seu passado. É preciso tomar a decisão e entrar nas águas e ser batizado. Hoje à tarde eu estava pensando, Jesus foi batizado, irmãos. Para um pouco para pensar. O rei do universo entrou no Rio Jordão e falou, João, me batiza. E João falou, mas Senhor, eu é que preciso ser batizado por ti e o Senhor vem a mim. E Jesus, fenomenal, disse, ô João, você precisa me batizar para se cumprir toda a justiça. Eu vim para dar o exemplo e eu preciso me batizar. E João consentiu e teve o alto privilégio de batizar o rei do universo. Irmão, se Jesus, que nunca pecou, foi batizado, imagine você, imagine eu. Por isso não tema. Você dando esse passo do batismo, está dando os mesmos passos do Mestre Jesus. Batizar, irmãos, é algo maravilhoso. Batizar é glorificar o nome de Deus. É seguir os passos do Mestre. E depois do batismo, você deve perseverar até o fim. Na oração, estudo da Bíblia e no evangelismo. E pela graça do Senhor, quando Cristo voltar, você estará pronto para abraçá-lo. Viver com Ele por toda a eternidade. Amém? Amigos, Deus está chamando cada um de nós. E eu gostei tanto dessa ilustração que eu coloquei de novo. Jesus voltará e vem para te buscar. Nessa noite, eu quero encerrar fazendo um momento especial de oração, de comunhão com você. Quem veio todas as noites, eu creio que recebeu mensagens especiais, recebeu a palavra profética,
E o que passamos aqui, irmãos, normalmente não se passa por aí. Normalmente. Mas o nosso compromisso é com a verdade, com a palavra e com a sua salvação. Agora é com você. Você aceita ou rejeita? Sabe o que diz a palavra? Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deuteronômio 11, 25 em diante. Vamos ver esse verso para a gente fazer oração? Deuteronômio capítulo 11. Aqui está. E vamos, por gentileza, para o verso 25. Deuteronômio 11, é o verso 26. Veja só, irmãos, que verso forte. É um apelo do Senhor, não é meu, é do Senhor Deus. Deuteronômio 11, verso 26. 26 até o verso 28. Olha o apelo. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Veja que Deus não amaldiçoa ninguém. A maldição vem, irmãos, devido à desobediência. É o colher frutos daquilo que se plantou. Se você quer a bênção, aceite Jesus, aceite obedecê-lo. Agora, se você quiser a maldição, é só desobedecer a Deus. Aí veja as consequências tenebrosas de uma vida sem regras, sem leis, sem Deus. Jesus quer te dar vida e vida eterna, e é você que escolhe. Nesta noite eu quero orar com você. Quero pedir a bênção do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Você que ainda não é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu quero orar com você nessa noite. Posso? Posso? Tem alguém? Quem está conosco que ainda não é batizado na Igreja Adventista, levante a mão, por favor. Pode levantar. E agora se levante, fica em pé, você que levantou a mão, por gentileza. Ontem nem deu tempo de fazer isso, né? Isso, pode ficar em pé. Você que ainda não foi batizado. Há alguém que já foi batizado, mas se afastou da igreja? Fica em pé também, para você receber a bênção do Senhor e se preparar para um futuro rebatismo e ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Parabéns a vocês. Parabéns. E como nós fizemos muitas noites, você que está sentado, conhece alguém que está em pé? Por gentileza, se você conhece, se levanta, vá até essa pessoa, faça companhia para ela. Amém, amém. Pode ir. Vá lá, se aproxime e faça companhia para essa pessoa nessa noite especial. Amém. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, quero convidar todos vocês em pé, os que estão em pé com seus amigos, para que venham aqui à frente, por gentileza. Eu já estava com saudades desse momento, ontem não deu certo. Quero que vocês venham desse lado direito, meu aqui, desse lado direito, e desse lado aqui, porque esse corredor aqui precisa ficar livre para a filmagem. Deus abençoe, Emerson. Isso, pode vir aqui desse lado, não há problema não. A gente chama você à frente por alguns motivos. Primeiro, para confirmar uma decisão que você já tomou no coração. Segundo, Jesus disse que aquele que me confessa publicamente, eu o confessarei diante de meu Pai.
Então, quando você movimenta, quando você levanta a mão, fica em pé, vem à frente, isso firma a sua decisão. E é isso que a gente faz, para firmar. Porque tem gente que não se levanta, mas também estão decididos, a gente tem que reconhecer isso, né? Mas quando você vem, aí confirma mais ainda, e isso é maravilhoso. Olha que cena bonita, gente. Eu vou até tirar uma foto, posso? Eu vou tirar uma foto aqui porque está bonita essa cena. Ó, dá para pegar todo mundo na foto. Olha aqui. Maravilha. Amigos, eu vou convidar todos a se colocarem em pé e chamar o nosso cantor, o Israel, para louvar a Deus. E antes dele cantar, você que ainda não é batizado e você deseja se batizar, aqui está o pastor João Batista, está o pastor Emerson, tem os anciãos da igreja. Você deu o seu nome, a gente vai conversar com você e ver as possibilidades de você ser batizado. Inclusive amanhã de manhã teremos batismo aqui de pelo menos uma pessoa. É o nosso amigo Rogério. O Rogério tem uma história profunda, né? Deus o libertou, Deus o tirou das profundezas de vícios e hoje está aqui glorificando a Deus. Então, se mais alguém deseja se batizar amanhã de manhã e nada lhe impede, o pastor João Batista vai fazer a análise. Então dê o nome para ele, dê o nome para o Emerson, para a nossa equipe, e a gente vai ver as possibilidades de batizá-lo ou batizá-la amanhã de manhã. E olha, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, a sua decisão, a sua entrega. Vamos ouvir a música. Após a música vamos orar ao Senhor. Presta atenção na letra. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor
do seu imenso amor. Só no sangue que verteu, eu sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez, irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Gente, que música bonita, hein? Obrigado, irmão Israel. Deus seja louvado. Você que está nos assistindo pela internet e você também deseja um dia ser batizado, você pode entrar em contato conosco. Tem um link aí no YouTube mesmo, no mesmo canal que você está, e também tem um QR Code onde você pode apontar o celular e preencher um formulário e enviar para a gente. Faça isso enquanto a porta da graça está aberta. Quando Deus chama, é porque chegou a hora. Oremos. Obrigado, Senhor. Estamos aqui outra vez na Tua presença. Faça morrer o nosso eu. Dá-nos um novo coração. Viva em nós as Tuas vitórias. Viva em nós a Tua justiça imaculada. Afasta o mal da nossa vida e não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes abandoná-lo. Abençoe cada pessoa que veio à frente, cada homem, cada mulher, essas pessoas que estão se preparando para o batismo, que sejam batizadas o mais rápido possível, e quando Jesus voltar, que todas elas, que todos nós, estejamos devidamente preparados. Senhor Jesus, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado pelo teu sangue, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado por tua morte, obrigado por tua ressurreição, pela tua intercessão e também pela tua breve volta a essa terra. Ó Deus, por favor, tenha misericórdia de todos nós. Abençoe a tua igreja, abençoe essa cidade, abençoe esse estado, abençoe cada internauta. Nos dê um sábado maravilhoso, e amanhã de manhã que todos estejamos novamente aqui para juntos estudarmos a tua santa palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Um abraço para você, um abraço para todos, e até que dia? Amanhã de manhã, temos os dois cultos, lembrando, 8 da manhã e às 10h30, 10h20, corrigindo.